Fala, meu amigo, fala, minha amiga, tudo jóia com vocês? Nicolas aqui de novo com vocês, com mais esse canalzinho Casca Grossa Suprema e umas dicas sensacionais de Excel. Hoje, galerinha, eu vou ensinar para vocês como a função único pode salvar a vida de vocês e ajudar muito a produtividade de vocês dentro do Excel, tá jóia? Então, se vocês gostarem desse vídeo aqui, clica lá no like, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal. Vai ser um prazer enorme ter vocês aí conosco, tá joia? Então, chega de enrolação, bora lá então, bora para a nossa planilhinha aqui. Galerinha, vamos imaginar que eu tenho uma planilhinha básica, eu vou disponibilizar depois essa planilha aqui para download, clicar aqui no mostrar mais, vai estar disponível para vocês treinarem, fazerem os seus casos aí com vocês. Então, eu fiz um casinho simples aqui, eu tenho uma planilhinha onde eu tenho uma lista aqui de vendedores, produtos, quantidade vendida, né, valor unitário que é puxado do valor da lista de produtos, aí vocês podem dar uma olhada como que eu fiz também com o PROC-X, tá bom? E calculando o valor total, uma coisa bem simplesinha aqui, tá bom? Só que a gente tem um monte de vendedores, falei, cara, e aí, qual que é a lista dos vendedores que eu tenho? Eu tenho um monte aqui, né? Tem nomes duplicados e tudo mais, né? Eu poderia simplesmente copiar a lista de vendedores, colar e excluir os duplicados. Só que isso, galera, se eu mudar o nome por mais um vendedor, etc., eu tenho que refazer isso toda vez. Então a função único vai ajudar isso muito para nós. Então vamos ver como que nós vamos fazer aqui. Então vamos imaginar aqui, ó, que eu quero criar uma lista, pode ser numa outra tabela, o que for, não uma outra planilhinha, mas vamos clicar aqui e criar uma lista de vendedores. Então nós vamos usar a função único. Então igual único, tá joia? Aqui ó, único, e eu vou selecionar a listinha de vendedores que eu tenho aqui. Joia? Fechei parênteses, Enter. Você vai ver que ela vai despejar aqui o valor somente dos nomes únicos que estão aqui na minha lista. Tá joia? Isso aqui é muito legal. E agora eu vou dar uma diquinha para vocês. Se vocês pegarem, então já começando algumas dicas sensacionais aqui para vocês. Vamos transformar esses dados aqui numa tabela. Ah, então a gente muitas vezes fala, pô, isso aí já é uma tabela no Excel, tá? Mas isso não é visto como uma forma de tabela no Excel. E por que que isso é legal? Vocês viram que quando eu selecionei a única, eu selecionei até a linha 31 só. Então se eu colocar mais valores na linha 32, 33, etc., aquela lista não vai ser alterada. Então, exemplo, vamos colocar aqui a Nicolas. Aí não vai aparecer o meu nome lá na lista de vendedores. Agora, vamos criar, então, isso aqui como tabela. Então, eu vou selecionar os dados, vou lá em inserir em cima e vou clicar como tabela. Nesse caso, eu tenho um cabeçalho, né? Ok, vou dar um ok. Ali uma listinha está formatadinha. Você viu que ele ficou uma formatação legal, dá para vocês mudarem a formatação depois, tudo mais. Então, agora eu vou na linha 32, eu vou escrever aqui Nicolas. Ó, Nicolas Espoges. Cliquei. Olha que legal, automaticamente meu nome apareceu ali. Percebam que ele apareceu por último, né? Só que, putz, e se eu quisesse isso aqui ter em ordem alfabética? Por quê? Porque muitas vezes eu posso usar isso para uma validação de dados, tudo mais, e é muito legal eu ter em ordem alfabética. Joia? Então, o que que nós vamos fazer? Lá naquela função único, ó, que está na célula, nesse caso G2, antes da função único aqui, eu vou pôr a função classificar. Então, vou pôr classificar, entre parênteses, único e aquela lista. Fechar o parênteses e agora eu tenho em ordem alfabética. E aí, por que que isso aqui salva a nossa vida? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu criasse um outro carinha aqui, pusesse uma lista e pusesse, em vez de Nicolas Esporte, você vê que ele não aparece duas vezes, eu vou pôr um Nicolas Esporte com 2 S no final. Pus aqui. Olha que ele aparecendo aqui, ó. Opa, apareceu, né? 2E, né? O meu nome aqui fala, pô, então tem um errinho de digitação ali no meio. Então eu posso pegar esse meu nome que tá estranho aqui, Nicolas Esporges com 2 S's, certo? Eu posso ir na opção aqui pesquisar, né? Substituir e substituir então um Nicolas Esporges com 2 S's no final por um só. E vou dar um substituir tudo. Fez a substituição e veja que agora na função única ela não está mais lá. Então gera para a gente poder fazer um cleanup simples na minha planilhinha de vendas, tá bom? Olha que legal, isso aqui me ajuda um monte. A gente pode substituir tudo numa vez só. Errei uma digitação ou várias vezes ali,
ele vai substituir esse nome que estava errado, tá bom? Agora, vamos imaginar que eu quero saber o número de vendedores. Certo? Bem, aqui é uma outra dica muito legal. Por quê? Porque esse número de vendedores, né, normalmente a gente vai fazer o seguinte, ó, conta valores, né, conte valores, e aí eu selecionaria todos aqueles vendedores que eu tenho aqui. Joia? Percebam, quando eu faço isso, olha que legal, quando eu selecionei todos aqueles vendedores da função único, ele apareceu aqui G2, que é a primeira célula da valor único que tinha a fórmula, e um hashtag. Por quê? Porque agora eu tenho uma pilha, né? Um vetor aqui sendo despejado. Portanto, toda vez que eu colocar um outro nome, então vamos colocar aqui o nome do meu cachorro, Rock. Ele automaticamente criou uma linha nova e já contou aquele valor automaticamente. Então, olha que interessante a gente ter feito isso. Joia? Por isso, da mesma forma, o que eu posso fazer? Vamos pensar que eu selecionei o vendedor, aqui, ó. Vou pôr aqui só embaixo para ficar mais simples. Então, vamos fazer uma validação de dados aqui, certo? Então, eu quero que aqui eu use uma validação de dados. Então, eu vou em dados, né? Aqui no valor em validação de dados, e vou selecionar de uma lista. E aqui na fonte, eu simplesmente vou clicar aquela linha, aqui é a minha primeira célula onde eu fiz a função único, que é a célula G2 nesse caso. Tá joia? E aí, no final da célula que eu cliquei G2, eu vou pôr G2 hashtag. Joia? E aí ela vai pegar toda a listinha aqui, ó. Vou dar o OK. E olha que interessante. Agora eu tenho uma lista aqui de vendedores aqui disponíveis para mim. Por que isso aqui é legal? Então vamos pensar aqui que eu pegue a Larissa, exemplo. Agora eu posso fazer um soma C, né? Total de vendas, certo? Então eu posso fazer aqui, ó, soma C, certo? Soma C. O intervalo de soma, né, que a gente tem aqui, né, é o valor total, certo? Aqui que a gente vai estar trabalhando, né? Então fica fácil da gente entender a soma, certo? O critério aqui, certo? O intervalo de critérios que a gente tem é o nome dos vendedores e o critério, ele vai ter que ser igual àquela célula Luísa, né? Larissa aqui que eu tinha definido. Dei um OK também, né? Posso colocar aqui como um número, né? Aqui um valor, certo? E aí eu posso alterar aqui bonitinho, né? Então, ó, vamos lá, Nicolas, eu não vendi nada, né? Ó, tá ali, joia? Posso selecionar aqui um produto, vamos falar, vendi aqui esse produto, bem doido aqui, vendi um só, ali, um valorzinho alterado para mim, tá joia? Então isso aqui é muito, muito legal, porque me facilita muito a vida, né? Essa função único, para a gente fazer cleanup de dados, para poder saber o único valor que a gente tem, certo? Né, uma lista de valores únicos que a gente tem, classificados, e isso vai nos ajudar a trabalhar com planilhas grandes, com um grande número de dados, sem precisar muitas vezes usar uma tabela dinâmica e muitas coisas assim. Eu posso fazer fórmulas mais complexas de maneira mais simples, tá bom? Então, galera, essa é a ideinha da função único, tá aqui essa planilha disponibilizada para download, aqui embaixo não mostrar mais. Se você curtiu esse nosso vídeo, então, galera, dá um like então para nós aqui no canal, se inscreve no canal, compartilha, manda seus comentários, ideias. Vocês falam, pô, Nicolas, como que eu faço tal coisa no Excel? Pô, quer uma dica aí? Passa, manda uma pergunta para a gente, vai ser um tremendo prazer ajudá-los, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima dica Casca Grossa Suprema de Excel. Valeu, galera!